O deputado Coronel Zucco falou numa coletiva de imprensa sobre o pedido de urgência para o projeto de lei que suspende a medida do governo sobre o aumento do IOF. Agora sim eu quero te ouvir, Zucco. No pedido de urgência ao PDL que susta essa medida, o governo ainda trata sobre o IOF. A medida provisória caberá a esta casa decidir o que passa e o que não passa. Mas, como um gesto de desagravo, como um gesto de desorganização, de irresponsabilidade, nós conseguimos mostrar para o presidente Hugo Mota e para os demais partidos a importância de pautarmos na segunda-feira o PDL, o pedido de urgência ao nosso PDL 314, que trata justamente sobre este recuo do IOF. Pois é, o presidente da casa, o comportado, o bonzinho, Hugo Mota, perdeu a paciência. E agora parece que as vozes são cada vez mais crescentes contra as alternativas do governo. E aí, meu amigo Rose, os deputados não querem mexer nas emendas parlamentares deles. Vamos dizer isso também. Tem 50 bi aí, eles não querem mexer ali. Quer que o governo corta de outro lado. Cortar só das viagens do presidente Lula não vai dar, porque vai dar 54 milhões da viagem, isso é muito pouco, apesar de ser 10 mil euros a diária do hotel que ele ficou. Como é que você acha que vai ser esse clima agora pré-eleitoral? Será que os deputados estão farejando um governo claudicante e agora vai ser guerra total? Capês, tem um ponto aqui importante. O que o Congresso está percebendo é que a população brasileira não aguenta mais aumento de imposto. Não aguenta mais, não tem espaço mais para aumentar imposto. Óbvio, tem um jogo eleitoral, a eleição está ali, se colocar contra o aumento de impostos é importante para o Congresso. O Congresso também não faz a parte dele, que é abrir mão desses 50 bilhões. Aí a gente começa a mexer de fato onde tem que mexer. Não vai. O Renato falou aqui da questão das aposentadorias especiais. Aí a gente está mexendo, mas ninguém mexe. Ninguém mexe nesse assunto, que é onde deveria. Só que o líder do Poder Executivo, Capês, prometeu isso na campanha eleitoral. A gente não está vendo essa promessa ser cumprida. E para poder aprovar a isenção de IR para quem ganha até R$5 mil, vai custar caríssimo no Congresso Nacional. Vocês vão acompanhar isso aqui no Linha de Frente. Vai custar muito caro porque o Congresso está sabendo, está entendendo que o governo está mal das pernas, está mal, está desacertado e está controlando tudo. Então agora o que a gente viu o deputado Zucco falando aqui é justamente isso. É um projeto de decreto legislativo que vai contra esse aumento do IOF. Só que não dá também para o governo querer governar só com aumento de imposto, sem também sinalizar que vai fazer um ajuste fiscal significativo no país. Então a gente tem um problema, um governo que não sabe para onde vai, um Congresso aproveitador, que essa é a realidade, porque não abre mão das suas 50 bi de emendas parlamentares, e um judiciário que acha que está governando o país. Então, na verdade, a gente está tendo uma baita de uma crise institucional aqui no Brasil. Essa é a realidade. Se a gente colocar a lupa a fundo, está difícil encontrar um caminho para esse país. E não está tendo o ajuste fiscal, a justiça social que a minha amiga colocou aqui antes. Ela acha que o cara que ganha até 50 mil reais é que é o grande malvadão aqui do país, mas não é não. O IOF pega todo mundo. Quando você aumenta imposto na LCA, que é quem ajuda a bancar o agro, por exemplo, vai manter o preço do alimento alto. Sabe quem vai pagar? Quem ganha Bolsa Família, eu, você, todos nós vamos pagar. Todos nós nos alimentamos. Então, no fim do IOF, todo mundo paga. Não é só o grande malvadão, milionário. Não. Muita gente de classe média paga. Tem seu investimento, inclusive, em LCA, em LCI, tentando buscar algum rendimento. Então, o caminho é ajuste fiscal, corte de gasto. É isso que o governo não entende. É isso que o governo não entende. E enfrentar os grandes problemas que o governo também não enfrenta. Agora, Bellucci, o presidente, como diz a Thaís Cremasco, foi eleito para governar com a confiança do eleitor. Então, ele não teria que chegar e falar, tá bom, eu não vou aumentar imposto, não concordo com o aumento de imposto. Eu vou cortar todas as emendas parlamentares agora, porque é o que eu tenho que fazer. Me desculpem, não é que eu seja contra as emendas, mas eu não vou pagar mais um centavo de emenda parlamentar. Não vou pagar os 50 bilhões e vou usar esses 50 bilhões para atingir a minha meta. Agora, se o governo chega a falar, eu vou pagando para vocês 50 bilhões e quer tirar de quem produz e quem trabalha, o governo é culpado, ele está mandando a gente pagar a conta do Congresso Nacional, então? Ou a conta dos outros poderes que gastam muito?
Pois é, Capês, a gente observa assim, até por questão de lógica, existem diversos locais onde são possíveis os cortes, né? Os gritantes, como você mencionou, são esses, emendas parlamentares, tem a questão da Lei Rouanet, tem diversos locais onde seria possível cortar. Essas viagens nababescas nem se fala, onde o Brasil é sempre quem leva a maior comitiva. Cada país leva lá 2, 3 representantes, o Brasil chega lá com 200 pessoas. Quanto foi dessa vez? Foi bastante gente, não sei, né? se chegou a 200, mas vão chefes de poderes. O que é que o chefe do Congresso, do Senado vai numa viagem para a China, por exemplo, que não faz sentido nenhum, mas vamos com essas caravanas gigantescas. É um lugar exótico, vai, é gostoso. Lugar exótico, gosta, é bonito. Visita lá com tudo pago por nós, né, contribuintes, então tá tudo certo. Agora, essas discussões do Congresso me parecem bastante pontuais. Sempre se discute a questão pontualmente, porque de fato é de competência do Poder Executivo aumentar o IOF. A Constituição assim prevê, não que haja margem para mais carga tributária. Agora, o Congresso sempre com essas discussões pontuais, o todo, o estrutural, sermos uma verdadeira federação, isso passa longe das discussões do Congresso, o novo Código Penal, isso sequer é falado. Está discutindo aí um novo Código Civil, mas ainda só em discussões, nada de concreto, só essa questão pontual que mostra realmente a fraqueza do governo, não consegue usar a sua suposta coordenação que o levou de volta ao poder, eram muitas pautas abertas, era sempre lutar contra tudo isso aí, que teria sido o maior mal da história, o governo Bolsonaro e o Lula para reconsertar, sendo que ele foi governo por 14, 16 anos. Então não faz muito sentido o discurso. E a carga tributária aumentando, a gente vê serviços ruins e carga de primeiro mundo. E como vocês mencionaram aqui, só para uma questão dos bancos, também concordo que o governo é refém dos bancos no Brasil, mas ninguém vai mudar isso. O governo, ele dá lastro, os grandes bancos dão lastro para o governo e fica essa relação complicada. E os bancos, nos governos Lula, sempre batendo recorde de lucratividade. Veja a questão agora do INSS, também está difícil de chegar nos bancos. Então, os bancos têm um poder que ultrapassam gestões, ultrapassam instituições e eles mandam de fato. Então, é até queremos que isso mude, mas vai ser muito difícil. E qualquer decisão política para baixar taxa de juros, de cartão de crédito, essas coisas, tem um efeito contrário, porque o mercado não opera-se dessa forma. Então, o Estado, como indutor da economia, ele acaba criando essas empresas favoritas. O capitalismo de Estado com empresas favoritas, as outras não conseguem adentrar esse mercado, porque não tem as benesses dessas amigas do Estado. E essas grandes empresas passam, nesses meios acadêmicos, enfim, midiáticos, defender aumento de impostos, porque para uma empresa gigantesca com benefícios do governo, um aumento de impostos ou outro é tranquilo. Para quem é ruim é para a microempresa, para a média empresa. Essa sim, que não é amiga do rei, acaba sendo sufocada, Cabeça. Ó, a Thaís tá louca para falar, ela vai, eu tava anotando aqui, meu Deus, o que essa mulher tá brava hoje. Mas eu queria falar uma coisa para você. A política desse governo não é uma política de gastar para, por meio de gastos públicos, incentivar a economia, fazer o PIB crescer, mas aí o que acontece é um crescimento turbinado. E aí você acaba vendendo a janta e o almoço para pagar o café da manhã. Resultado, juros altos e recessão. Por favor, me ensina como é que sair dessa charada que o governo nos propôs. Eu fico ouvindo os meus colegas com o máximo respeito e eu acho que é uma cortina de fumaça tão grande para uma coisa que é tão simples, no sentido de pergunte para as pessoas se elas são a favor ou contra que as pessoas ricas e super ricas, porque quem ganha 50 mil reais no Brasil não é classe média alta, é rico, é super rico, é um percentual super ínfimo da população, se essas pessoas devem ou não pagar mais impostos do que um bombeiro, um professor, uma empregada doméstica. Então, a questão aqui é que cria-se uma série de argumentos, inclusive argumentos, nosso Brasil está em crise, nossa, é uma crise institucional, como que o Brasil vai sair dessa? Tudo isso para criar uma cortina de fumaça e não mexer no que é verdade. Simplesmente, o que existe é toda a tentativa para a manutenção absoluta do status quo, que as coisas continuem como estão. Ou seja, poucas pessoas com muito dinheiro explorando todo um bando de gente que simplesmente vai se submeter a qualquer tipo de trabalho, a qualquer tipo de situação, justamente porque o poder e o dinheiro fica concentrado em poucas pessoas. Só que ninguém vai falar isso, né? A gente consegue fazer com que o próprio brasileiro, classe média, aquela pessoa que ganha 5, 7 mil reais, ele acredite que, na verdade, essa taxação vai impactar a vida dele.
E não vai. Não, o alimento vai aumentar. Não, meu amigo. Quem será prejudicado são as pessoas que ganham 50, 100 mil, que têm bilhões. Essas pessoas, sim, vai mudar o imposto. Na sua vida, não vai. Só que todo mundo vai tentar te convencer que vai mudar a sua vida para quê? Para você defender a pauta do super rico, mesmo sendo pobre. Não dá para entender. O Renato Dorgan concordou com você, viu, Thaís? Então, concordou com você, provavelmente vai ter uma sequência do teu raciocínio com ele. Então, se me permita, para eu já dar uma cutucada nele também, para ele já... Eu não vou concordar totalmente, mas tem coisas certas aí. Vamos lá. Primeiro, quando você começa esse discurso, nós contra eles, e taxar os ricos, jogar os ricos contra os pobres, não há um risco de que estes ricos saiam do país para paraísos fiscais, número 1. E segundo, quando o cidadão comum, seja rico, seja pobre, um contribuinte, ele vê, às vezes, determinados gastos por parte das autoridades que deveriam dar exemplos. E não é só, falando só do presidente Lula, não. Estou falando em geral. Quando autoridades consomem dinheiro público, com luxos, esbanjando esse dinheiro, isso não soa como um desestímulo para o sujeito falar: eu tenho que pagar, tirar daqui para colocar para esse tipo de gasto? Daí o governo deveria dar um exemplo de austeridade para incentivar as pessoas a aceitarem uma maior carga tributária? Claro. Não, começar pelo fim. Concordo totalmente. Essas demonstrações imperiais ali de gastos, eu acho um absurdo. Isso é uma visão antiga dessa mistura do público e do privado, né? Aquele negócio, é do Estado, parece que vem do nada, eu vou gastar. Eu acho um absurdo. Isso é como ter carro em vários casas legislativas, verbas de gabinete malucas ali, e esse tipo de demonstração em hotéis 5 estrelas, champanhes francesas ao pé da Torre Eiffel, eu acho tudo isso muito exagerado, muito errado e machuca, né, até ali uma parte da população que está passando necessidade, e não é pouco, preços dos alimentos altos, um custo de vida alto, sem dúvida nenhuma. Acontece, assim, o que a Thaís fala, assim, eu quero dividir o classe média alta e classe alta do bilionário. O que me preocupa é que a gente não fala, não é o cara de 100 mil, 150 mil por mês. A minha preocupação, o que me preocupa é o bilionário. Ninguém tem coragem de taxar o bilionário, taxar banco, taxar igreja, aposentadorias especiais, claro que não são bilionários a maioria das aposentadorias especiais, mas assim, não tem coragem, não tem coragem. Eu acho que outro dia eu vi um cálculo que se tudo isso fosse taxado direito, como é nos Estados Unidos, como é feito nos países europeus, França, Inglaterra, os escandinavos, a gente era 250 bilhões que entraria de cara. E a gente não precisava estar discutindo IOF e um monte de coisa, só que não se tem coragem. Não é nenhum lado, não se teve nunca coragem, porque as pressões são muito grandes desses grupos. A instabilidade financeira daí, eu vou falar do sistema financeiro. O sistema financeiro hoje é diferente do sistema financeiro de 2005, 2006, que era Lula ali, o auge da era Lula. O sistema financeiro hoje pode sim desestabilizar realmente uma economia ali com movimentos internacionais e internos, né, ao mesmo tempo. Então, assim, não é fácil mudar esse jogo, não é fácil ir para cima desses grupos, mas, assim, eu não me preocupo muito, Thaís, com esse negócio do pessoal de 100 mil, 150 mil, que é quem normalmente tem essas letras, esses fiagros, essas coisas. Esse cara vai sair, uma parte pode sair, mas uma parte vai diversificar e vai para outros, porque o Brasil ainda a rentabilidade é muito grande de aplicação, né? E enquanto os juros estiverem super altos ou altos, ainda é um país muito interessante para se investir dinheiro. Aí sim que é outra briga, que o juro, ao mesmo tempo que cair juros fomentaria a economia, o comércio, as empresas de serviços, a indústria, o agro, melhoraria, geraria emprego, a queda de juros também, ela derruba um pouco a rentabilidade, né? E daí aí a nossa decisão como país. A gente vai ser o paraíso de especulação ou vai ser um país de desenvolvimento econômico, né? A gente não se definiu ainda. A gente parou ali, que o Capês falou, nos anos 80, que era um país do desenvolvimento econômico, que vinha desde a era Vargas, e daí a gente parou ali e se definiu como o país da especulação. Então, vamos parar aqui, segurar esse desenvolvimento e vamos virar o país que é interessante a especulação. E aí você vai pegar um corte enorme da sociedade e vai jogar ele para o lado. E daí não vai adiantar. Assim, o Lula foi eleito para melhorar a justiça social, mas na ponta, para a classe C2 e D, ele melhorou muito pouco nesses 2 anos e meio. A segurança pública está complicada, a saúde pública ruim,
o custo de vida alto. O Brasil ainda tem problemas habitacionais, então os aluguéis são caros, porque a gente não consegue se desenvolver. Eles vivem dilemas duplos. Ao mesmo tempo que a gente precisa de ferrogrão, a gente precisa de obras de infraestrutura, a gente tem uma política ambiental que segura todas essas obras de infraestrutura. Esse governo não se decidiu o que ele quer, e aí é o impasse. Ele vai chegar no final do governo não resolvendo a expectativa. Ele foi eleito em 22 com a expectativa de melhorar o custo de vida. Metade era rejeição ao Bolsonaro, metade do voto era expectativa de vida. A expectativa de vida não melhorou. Então ele não vai entregar nada, esse é o problema. Ele não se definiu, ele precisa se definir. Aliás, o governo anterior também não se definiu. Era um governo esquizofrênico, com vários erros, que apostou totalmente nessa lógica do sistema financeiro e não desenvolveu absolutamente nada, porque o agronegócio ele funciona per si. O agronegócio é uma instituição que funciona ali individualmente, não precisa ali de grandes apoios. Se o Renato me permite uma pequena parte, é o agronegócio que vem puxando o PIB brasileiro nos últimos tempos. É lógico. É o agronegócio. E isso, Thaís, que é importante dizer, que eu acho que talvez muita gente até talvez concorde com o teu pensamento quando a gente fala do bilionário. Eu gostei muito da fala do Renato, mas quando fala do bilionário, tudo bem. Só que eu acho que essa MP que o governo está propondo agora não está falando de bilionário. Eu li a MP, não estou encontrando onde estão os bilionários ali necessariamente. Eu estou encontrando o aumento de 5% em títulos de renda fixa que nós investimos. O cidadão brasileiro investe, cidadão de classe média investe, títulos de renda fixa na LCA, que era isenta, então você procura ali, porque o gerente, teu banco sobrou um pouquinho de dinheiro, o gerente falou, isso aqui não tem imposto de renda. Você coloca seu dinheirinho na letra de crédito agrícola, que acaba ajudando, porque esse dinheiro é usado para o agronegócio, vem puxando o PIB. Mas, Ricardo, aí assim... Como lógica de país, claro, o cara vai fazer isso porque ele ganha ali 1%, sei lá, por mês, isso aqui. Mas como lógica de país, o cara de 150 mil normalmente é um cara que é empresário, pequeno e médio empresário, liberal, não sei o quê. Em vez de a lógica do país, em vez de investir em negócio, ele devia pegar esse dinheiro, aumentar seu próprio negócio, contratar mais gente, gerar mais lucro. Mas daí vem o governo também que come vem o governo e impede o crescimento. Está tudo errado, é esquizofrenia. Realmente está muito complexo. E no fim do dia a gente tem que pensar que quem é o grande responsável seria o líder, seria o governo. A gente espera do governo que tome atitudes que possam propiciar que o cara tire o dinheiro dele lá, do tal rentismo, como posso dizer o Ciro Gomes, por exemplo, para investir em um novo negócio, gerar novos empregos e aí então a gente fazer uma distribuição de renda que é aquela que a gente sonha. Mas isso não está acontecendo. Por isso que eu digo que o governo está bastante perdido aí. Então, a gente dizer que essa MP vai ajudar o mais pobre, não vai ajudar o mais pobre. O governo está tirando dinheiro de uma classe média espremida para poder gastar, com diária de viagem, com emenda parlamentar que a gente vai descobrir depois pelo próprio judiciário que está tendo desvio de recurso público, porque a emenda parlamentar destinada para ONGs que não tem transparência. Quem está dizendo isso foi o próprio obras feitas pelas empreiteiras dos parlamentares, por aí vai, né? Vamos embora. Agora, João Belucci, você é um liberal convicto e às vezes o seu liberalismo impressiona até o espírito do John Locke, onde ele está, ele fala, olha, esse realmente é um capitalista. E eu quero dar uma razão a você. Primeiro eu queria desmistificar esse negócio que é esse governo, que é o governo dos pobres. O governo Bolsonaro atendeu tanto quanto, foi assistencialista também, tanto quanto. Agora, eu quero perguntar para você o seguinte, sabe qual é o custo para o orçamento dos subsídios fiscais? 645 bilhões de reais. Eu lembro um discurso do Ronald Reagan, que foi o presidente mais carismático dos Estados Unidos. Um liberal convicto. Dorgan já se arrepiou aqui, ele vai falar do Reagan depois. O Reagan dizia, quando você adota uma política de subsídios, você está estimulando a empresa a ficar preguiçosa, obsoleta, a não se reinvestir. É como uma criança mimada que é acomodada pelo papai e pela mamãe. Nós temos que estimular a competitividade para a nossa empresa crescer. Depois, quando você entra, além de subsídios, com tarifas muito elevadas, você sofre retaliações dos outros países também nos seus produtos. E no final, você tem um parque industrial obsoleto, ultrapassado, e um custo social enorme com estes subsídios. O que você acha da política de subsídios que no governo Dilma Rousseff, com Guido Mantega, o ministro da nova matriz econômica,
corroeu 50% do PIB brasileiro. Queria te ouvir. Pois é, Capês, e você vê que essa questão dos subsídios, ela é unânime. A grande maioria das pessoas, dos eleitores, votantes, enfim, pensa dessa forma. Esses subsídios não fazem sentido porque eles desbalanceiam toda a cadeia, já que alguns setores têm esse privilégio e outros não. E esses setores, como você colocou perfeitamente, viram extremamente dependentes desse subsídio. Qualquer subsídio temporário no Brasil, ele já vira definitivo. Lembra a CPMF, que depois durou vários anos, que era uma coisa provisória. Então, sempre o provisório do governo, ele é eterno, a gente pode ter certeza disso. E o setor realmente fica 100% dependente desse benefício. Ele começa a vender o discurso de que para conseguir o benefício ele vai gerar não sei quantos milhões de emprego. E ele utiliza toda essa retórica, infelizmente. Agora, o governo Lula ele já preparou um combo eleitoral desde já, com a isenção da conta de luz para uma faixa de renda, questão da isenção do imposto de renda para os R$5.000. Ele já preparou todo esse combo eleitoral, mas está com dificuldade de colher os frutos ainda. Está pensando 100% na eleição, não em contas públicas, nada disso. Até porque se a ideia do governo fosse distribuição de renda, que é um conceito que eu acho bastante equivocado, sou mais favorável à geração de riqueza, porque distribuir renda é pegar de quem tem, distribuir para quem não tem, com um burocrata decidindo o que é justo no lugar, que ele é uma entidade pensante, ele vai decidir por todos os outros qual é a porção justa para cada um do recurso que o outro produziu, não que ele próprio. Então, esses burocratas acabam fazendo dessa forma. Então, o governo prepara toda essa situação, não articula, não consegue sair daí e fica apanhando de todos os lados com esse discurso, vou distribuir riqueza. Se fosse assim, viria com uma medida. Quem ganha até 10, 15, 20 mil reais, que é a classe média, enfim, no Brasil, não paga nada e quem tem bilhão paga. Seria isso. Não, ele não faz isso. Ele não corta de quem precisa, faz essa isenção dos 5 mil, que quem ganha 5 mil reais no Brasil já é considerado classe média, o que não é necessariamente uma realidade, e vai para cima dos bilionários. E qual vai ser a lógica? 999 milhões, quem tem até ali não paga. Aí 1 bilhão e 1 centavo, aí paga imposto. A coisa não faz nem sentido. E quem tem economia informal paga no PIX, né? Queria tributar o PIX também, né? E todo imposto é repassado para o consumidor final. A lógica da tributação no Brasil é repassar para o consumidor final. É um sistema injusto que tributa muito mais consumo do que renda e patrimônio em si. Então, no final das contas, é o consumidor final que paga esses impostos, Cabeça. Só para pontuar, o nosso telespectador é muito exigente, né? Na verdade, quando eu falei do governo Dilma, me referi a um estudo do professor Reinaldo Gonçalves, do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e que pode ser localizado no site Infomoney 25. Dilma teve o terceiro pior PIB em 127 anos de república. Os erros econômicos dela foram responsáveis por 90% da culpa. Não estamos falando disso agora, mas eu tive que pontuar para poder justificar por que eu falei dos subsídios. Ali começou o buraco. Foi ali que começou esse buraco todo enorme aqui, que já não é nem buraco, já virou uma canastra. Agora, minha querida Thaís Cremasco, você ouviu atentamente a questão dos subsídios, a questão do governo assistencialista que distribui pobreza, a questão de que é o risco de você tributar as empresas, as grandes fortunas em outros países. Alguns dizem que não deu certo, migraram para paraísos fiscais. E você, democraticamente, civilizadamente, educadamente, ouviu todos falando. Nós queremos te ouvir agora com toda atenção. Eu tenho uma certa inveja desse pensamento que se organiza como se fosse algo natural no sentido de justiça social. Então, eu ouço o João falar e realmente, assim, esse mesmo romantismo seu, Fernando, de pensar, não, mas nós queremos uma sociedade mais justa, nós queremos uma sociedade mais igualitária, não precisa, né, controlar as empresas, não precisa controlar os grandes empresários, porque esse controle vai se organizando, porque o capitalismo realmente ele é ótimo, né, para distribuir dentro desse discurso totalmente distópico, né, que o capitalismo ele vai se organizando de forma que todo mundo vai conseguir sobreviver, e não é verdade. Esse é o problema. O problema é que a gente parte de um pressuposto que é mentira, né? O capitalismo e a reforma trabalhista que teve aqui no nosso país deixou muito claro que não adianta você deixar que os empresários se regulem em qualquer ponto que seja, porque só vai aumentar a exploração humana.
A reforma trabalhista veio nessa mesma dialética de dizer, nessa retórica de dizer, olha, vamos modernizar a legislação, vamos modernizar as relações, porque o empresário e o trabalhador, eles vão se organizando dessa forma, assim, olha, tudo vai dar certo, se organiza melhor, moderniza e as relações trabalhistas vão ficar melhor. O que a gente viu? Uma piora. O trabalho está uberizado. Por quê? Porque a lógica do capitalismo é lucrar o máximo a qualquer custo. A vida é um detalhe. Né? Então, eu realmente sinto inveja, eu preciso falar aqui no ar, sinto inveja dessa romantização de um sistema que declaradamente oprime, mata, traz miséria na vida das pessoas. Então, não, ao contrário, né, às vezes eu vejo os comentários, é comunista, gente, não sou comunista se for de iPhone, então não é esse o caso. O caso é ignorar todas as mazelas, acreditar na meritocracia, que para mim é o mais bizarro de tudo, né? Se esforça lá que você vai conseguir e que tudo vai dar certo. Então, me assusta essa distopia da realidade da pessoa brasileira, do povo brasileiro. Mas, Renato Dorgan, os países que apostaram exatamente nisso que a Thaís está criticando, não são os países que acabaram vencendo? Eu vou citar aqui o Engels e o Marx, tudo bem, não é o que você está falando, mas o Engels, o Marx, a Revolução Comunista, a ditadura do proletariado. Depois teve, no início do século passado, o revisionismo do Edward Bernstein, que era um socialista alemão, que dizendo, pera um pouquinho, gente, calma lá. Primeiro que essa revolução aqui, ditadura do proletariado, não significa nada. O capitalismo melhorou a vida das pessoas, houve um enriquecimento, a revolução industrial já está sendo controlada, não traz tantos abusos. Então, quando a gente está falando isso, Dorgan, nós estamos falando de um regime que tem que proteger a classe produtora, porque é a classe produtora que vai gerar emprego, que vai recolher impostos. Eu acho que é um raciocínio torto você dizer, me dá aqui o dinheiro que eu cuido. A política de centralização econômica da União Soviética e apropriação pelo Estado dos bens de produção não deu resultado. Então, essa visão é um pouco... Eu quero te ouvir. Eu acho que é importante esse meio. Não, eu acho que aqui ninguém está defendendo... Quando a Thaís fala, não é a ditadura do proletariado. O revisionismo alemão ali é a social-democracia, é o que acontece nos países escandinavos, é o que acontece na França, na Inglaterra. É um meio termo entre o neoliberalismo tipo se vire, meritocracia, que eu concordo com ela, não é assim. O Brasil é um país que teve 3 séculos de escravidão, depois teve uma transição ali toda abrupta, teve uma concentração da República do Café com Leite, depois a ditadura do Vargas, depois a ditadura militar. Isso aí a gente começou uma democracia, a gente começou a conversar sobre isso que a gente está conversando aqui nos anos 90. Até então era um país que quem dominava eram as elites, e elites que vinham ali do Brasil colonial, ok? Daí teve imigração, teve vários movimentos do século XX que foram dando um novo caldo do Brasil. As classes dominantes brasileiras são injustas, historicamente, e continuam a maioria delas. Você tem 40%, 50% de pessoas fora da linha ali de uma vida digna. As pessoas é um analfabetismo funcional, é falta de proteína todos os dias. Então, de uma maneira ou de outra, o Estado precisa estar presente, porque o capital não vai... Claro, tem pessoas maravilhosas, capitalistas ali que ajudam, mas em linhas gerais eles não ajudam. Em linhas gerais é o lucro, ele quer aquilo para ele. Não estou falando que é errado o lucro. Aí é o revisionismo da social-democracia. Então, o Stalin acabou com o marxismo, ok? O Stalin afundou ali, né? Quando ele mata o Lenin, né? Falam que ele não matou, mas eu acho que matou. Ele varre ali todo mundo que pensava diferente. Ele instaura uma ditadura do proletariado que deu certo do ponto de vista militar. E foi um desastre. Você acha que ele matou o Lenin, né? Eu acho. Mas eu tenho certeza que ele mandou matar o Trotsky no México. Matou. Martelada na cabeça. E o departamento e ele chamava isso de métodos administrativos. Isso, Mas não foi só ele, não, né? O Mao Tse Tung também, o Fidel Castro. Tem muita gente com culpa no cartório. A China, ela está nos mostrando como essa inserção que a Thaís falou das massas são feitas na economia, com o Estado, porque o Estado, quando ele subsidia
Que não é esse subsídio louco, eu dou dinheiro para os meus amigos, que tem aqui. O Estado subsidia o privado e o privado tem uma obrigação social ali de atender as Pois massas. é. Eu só sei de uma coisa. Um amigo meu chegou do Japão, o Japão que está em cima de uma fossa ali, em que pode a qualquer momento sofrer um terremoto, que não tem recursos naturais. Lá uma manga custa R$1.000. É a terceira economia do mundo. E nós estamos aqui discutindo em que banheiro que a criança deve frequentar. Vamos falar agora sobre redes sociais. Logo após um rápido intervalo. Voltamos já com esse debate que vai pegar fogo.